O Ministério da Justiça vai pedir ao Superior Tribunal de Justiça que analise um pedido feito pela Itália, pela Justiça da Itália. O que a Justiça da Itália quer? Que o Robinho, o ex-jogador de futebol, do Santos, da seleção brasileira, do Manchester City, do Real Madrid, enfim, que ele cumpra a pena a que foi condenado lá na Itália, aqui no Brasil. Lá na Itália, ele foi condenado em última instância a 9 anos de prisão, também pelo estupro de uma mulher, também numa casa noturna, a mesma acusação que pesa contra o Daniel Alves. No caso do Robinho, já não é mais acusação, é fato, ele é um estuprador de acordo com a justiça italiana que quer que ele cumpra a pena, mesmo que seja aqui. E a Nicole Fusco tem mais detalhes pra gente. Nicole. Pois é, Colombo, as autoridades italianas pediram, para as autoridades brasileiras que o Robinho cumpra a pena aqui no Brasil na sexta-feira. Esse pedido foi confirmado, O Itamaraty disse que recebeu essa solicitação do governo italiano, informou que vai enviar essa documentação para o Ministério da Justiça, que, por sua vez, vai encaminhá-lo ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, para que isso tudo seja analisado pela Corte. A CNN conversou, Colombo, com o advogado criminalista Leonardo Pantaleão, e ele explicou que, se tudo estiver de acordo aqui com as diretrizes do Brasil, esse procedimento não deve demorar muito tempo para ser concluído, viu? Ele explicou também que, uma vez que essa sentença de 9 anos contra o ex-jogador Robinho for homologada pela Justiça brasileira, ele deve começar a cumprir a pena num presídio federal. Pantaleão explicou ainda que essa possibilidade disso tudo acontecer ocorre por causa de uma lei, por causa de tratados de cooperação internacional que foram firmados entre o Brasil e a Itália, e também porque há leis aqui no Brasil que permitem que brasileiros que cometeram crimes fora do território nacional cumpram pena por aqui, tenham uma pena privativa de liberdade. Como você mencionou, Robinho foi condenado a 9 anos de prisão em dezembro de 2020 por ter participado de um estupro coletivo contra uma jovem albanesa. Esse caso aconteceu em 2013, quando ele jogava pelo Milan. Em janeiro do ano passado, essa condenação de 9 anos contra o Robinho foi confirmada pela mais alta instância, pela Corte de mais alta instância na Itália. O Ministério da Justiça italiano chegou a pedir a extradição de Robinho para que ele pudesse cumprir pena na Itália, mas a Constituição Federal aqui do Brasil não permite que brasileiros natos sejam extraditados. Por isso, essa alternativa para a Justiça italiana de pedir a prisão dele aqui no Brasil. Em janeiro deste ano, o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, já havia mencionado que Robinho poderia sim ser preso aqui por causa desse caso de estupro coletivo que aconteceu em 2013, e agora então caberá ao STJ julgar esse caso, julgar ou simplesmente confirmar que ele pode cumprir essa pena aqui no Brasil. A gente, claro, continua de olho nessas decisões para saber o que a Justiça brasileira vai determinar. Colombo. Valeu, Nicole. Bom, vamos aguardar para ver como o Estado brasileiro vai lidar com esse tema, Vamos nos lembrar que no último dia do último mandato, do segundo mandato do presidente Lula, ele concedeu o asilo político ao terrorista Cesare Battisti, se lembram? Condenado lá na Itália por assassinatos, também em última instância. Na Itália queria a extradição do Cesare Battisti lá para a Itália, porque as autoridades italianas queriam que ele cumprisse pena por lá. Mas o governo Lula, no dia 31 de dezembro de 2010, concedeu asilo político a Cesare Battisti. Depois, governo Temer, governo Bolsonaro, ele tentou fugir do Brasil, fugiu do Brasil e já voltou para a Itália, foi extraditado, está cumprindo pena por lá. Então, já há um histórico aí de uma relação, talvez não tão fluida naquele momento entre a diplomacia italiana e a brasileira. Bom, nós fomos ouvir, porque agora a situação é diferente, agora a gente está falando de um cidadão brasileiro, O Robinho nasceu por aqui, Ele pode ser extraditado, ele pode cumprir a pena por aqui, a partir de um julgamento que aconteceu lá na Itália. Ele foi condenado, sim, em última instância, não há mais recurso, mas o julgamento aconteceu na Itália. Nós fomos procurar o advogado criminalista Leonardo Pantaleão. Ele explicou para a gente como é o processo para que um cidadão brasileiro, nascido aqui, cumpra a pena aqui por um crime cometido e julgado lá na Itália. Vamos acompanhar.
Essa questão é muito interessante. O que nós temos, essa possibilidade de cumprimento da pena do crime praticado lá, aqui no Brasil, se dá por algumas situações. Primeiro, porque nós temos tratados de cooperação internacional entre Brasil e Itália que viabiliza essa perspectiva. Segundo, porque nós temos uma lei no Brasil, a Lei de Imigração, que passou a permitir a execução de pena privativa de liberdade por crime praticado por brasileiro fora do território nacional. Então, essa perspectiva de fato existe, tem amparo legal, e a partir do instante em que ele começa eventualmente a cumprir essa pena aqui, ele vai observar as diretrizes da legislação brasileira no que se refere à execução da pena. Então, por exemplo, progressão de regime, tempo de eventual livramento condicional, circunstâncias de benesses, né, advindas da lei de execução penal, seguem aqui os padrões da lei nacional e não a lei italiana. No Brasil, nós temos o crime de estupro como um crime hediondo, né? E por ser um crime hediondo, ele tem rigores maiores na nossa legislação do que um crime comum. Então, mesmo que se tenha a perspectiva de seguir aqui o regramento brasileiro, é inequivocamente um regramento duro, um regramento mais rigoroso no que se refere à prática desse crime pela natureza, pela essência do crime ser um delito de natureza hedionda. Então, embora seja mais vantajoso, entre aspas, a cumprimento da pena aqui sobre alguns aspectos, inclusive proximidade com familiares, estar ali dentro do seu território nacional com as proteções da lei brasileira, você tem outros aspectos, sem dúvida alguma, que acabam sendo prejudiciais, porque a ideia, a visão que se tem a respeito dessa prática do crime de estupro aqui no Brasil é bastante rigorosa. Existem requisitos, não só na nossa legislação, mas também requisitos estabelecidos no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão do Poder Judiciário que tem a atribuição constitucional de homologar sentenças estrangeiras. Então, isso depende muito do atendimento imediato ou não por parte do governo italiano dessas exigências. Estando tudo absolutamente de acordo com as diretrizes brasileiras, é um procedimento que não deve se estender por muito tempo. Teremos aí alguns meses de tramitação, até para se respeitar o direito ao contraditório, uma vez que é aberta a possibilidade de recurso por parte da defesa do Robinho em relação a esse pedido de início de cumprimento de pena no Brasil. Robinho, que mora no Guarujá, litoral de São Paulo.